Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Aleluia. por nós estarmos aqui mais uma vez para adorar e bendizermos o nome santo do Senhor. Aleluia. Pode se assentar? Deixa eu te dizer uma coisa. Você escolheu o melhor lugar para estar, Aleluia. nos pés do Senhor, para aprender mais. E nessa noite nós estamos tratando as quintas nobres e nós iremos aprender mais da parte do Senhor e conhecer mais Jesus. Você quer conhecer Jesus? Amém. Quem sabe você até diz, mas eu conheço, eu já confessei a Jesus. Mas nós precisamos buscar mais. A palavra de Deus diz que quanto mais nós buscamos, mais Ele se aproxima de nós. Amém? Veja que Marta questiona, porque ela estava ali com muitos afazeres. Mas Jesus diz, mas Maria escolheu o melhor lugar. Qual era o melhor lugar? Está ali nos pés de Jesus, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra do Senhor. E nessa noite não será diferente. Nessa noite será uma noite do despertar, do descortinar. Deus vai trazer discernimento para a tua vida. Algo que você ainda não está enxergando, o Senhor vai fazer você enxergar nesta noite. Aleluia. Através da palavra de Deus. Amém? Amém. Então eu peço que você já gere expectativa, porque o Senhor, Ele pode já ter até trazido resposta para você em meio aos louvores. Mas você precisa prestar atenção na palavra que vai ser ministrada nessa noite. Porque quem sabe, através de uma só palavra, será o descortinar, será algo que Deus vai fazer, vai trazer estratégia para a tua vida, para que você venha avançar no reino de Deus. Amém? E nessa noite nós iremos estar tendo o privilégio de aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos tratando sobre o caráter de Deus e a nossa ministra Eugênia Dias vai trazer esse aprendizado para nós, para que nós possamos aprender mais. E eu peço que você gere expectativa. Se você puder, pode desligar o seu celular, para que nada venha tomar a sua atenção. Nós sabemos que temos problemas, mas você deixa o problema lá fora e foca só na palavra do Senhor. Tire esse momento para focar na palavra que vai ser ministrada nessa noite, porque o Senhor tem grande coisa a fazer nessa noite. Irá ser um despertar, um descortinar da parte de Deus. Então foca na palavra. Eu já quero convidar aqui a Eugênia. Seja guiada pelo Espírito Santo. E toda a palavra você venha trazer para nós. Tudo. Gere expectativa. Foque na palavra. Porque o Senhor tem grande coisa. Irá ser um descortinar nessa noite, Eugênia. Aleluia. Da parte de Deus. Através da tua vida. Aleluia. E eu oro e eu digo em nome de Jesus, Pai, surpreende a Eugênia nessa noite, porque pela manhã o Senhor disse, irá ser um descortinar, irá trazer discernimento para as pessoas através desta palavra que vai ser ministrada nessa noite. Seja guiada pelo Espírito Santo, o louvor está aqui à sua disposição. Se for para louvar novamente, fica à vontade em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Oh Pai, nós te damos graças pela unção do Teu Espírito, Pai. Obrigada, porque você está aqui. Oh Pai, obrigada. Corações sedentos, Pai, por Te conhecer, por crescer, tocados, Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. E nós estamos aqui, Espírito Santo, reconhecendo que você é o Mestre, que é você que nos capacita, que é você que nos ensina todas as coisas. Por isso, fique à vontade. Eu declaro, Pai, mentes abertas, cativas ao conhecimento de Cristo. Pai, eu oro por cada coração que vai ouvir essa palavra. O Teu Espírito fluindo, ensinando, inspirando, trazendo o desejo de se aproximar mais de Ti, de Te conhecer mais, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Que bênção. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Que bom que você está aqui.
para ouvir, para aprender mais com a palavra do Senhor. As quintas-feiras nós separamos para trazer um ensino mais preciso da palavra. É um tempo em que nós separamos para mergulhar nas Escrituras, porque a gente sabe que no nosso dia a dia, às vezes a gente não tem tanto tempo de ler a palavra, não é verdade? Quanto tempo no dia você tira para ler a Bíblia? Por aí, a gente já consegue entender que o nosso conhecimento de Deus é muito pequeno. E que só ouvir a igreja ao domingo ou a um dia na semana não é suficiente para a gente conhecer. E existe algo da parte de Deus que Ele quer que eu e você desfrute aqui na terra. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Aonde, Eugênia? No seu espírito. Mas a sua alma, a sua mente e o seu corpo continuam o mesmo. E como é que nós fazemos para conhecer mais a Deus? Quando nós renovamos a nossa mente pelo conhecimento de Deus. E hoje, nessas quinta-feiras, nós estamos ensinando um tema que é conhecendo o Pai. É o caráter de Deus. Você sabia que Deus tem um caráter? Quem aqui sabia? Eu ouvi um pessoal na rede social falando, eu nem sabia que Deus tinha caráter. Olha só. E o que é caráter? Alguém sabe o que é caráter? Você já parou para pensar o que é um caráter? Então, vamos começar a partir daqui. Adriano, quinta-feira passada, ele trouxe um fundamento, uma base, e ele começou a falar sobre um dos atributos de Deus, que é a bondade. Ou seja, Deus é bom. E como é que nós conhecemos o caráter? O que é caráter? Eu vou trazer uma definição aqui. Se você quiser anotar, você pode anotar. A gente sempre ensina e instrui as pessoas ao culto de quinta-feira a trazer uma caneta, trazer um caderno, ou se não, anotar no seu próprio aplicativo do celular. Por quê? Porque às vezes a gente esquece. Você vem para a igreja, você ouve a palavra, quando chega em casa alguém pergunta, o que foi que ministrou? Às vezes você diz, não lembro. Mas isso acontece com a nossa mente, porque ela viaja às vezes. Então a gente instrui, ensina a você, porque você tem que ver, conferir se o que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra. Você não pode acreditar em qualquer pessoa que está com o microfone na mão. Você tem que conferir como filho de Deus se aquilo que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Por que nós trazemos a Bíblia para a igreja? Por que nós instruímos você? Para que você possa compreender mais e mais. Então, o que é caráter? Olha só, são várias definições. A definição que eu trouxe aqui para você é caráter, constância e estabilidade na maneira de agir e reagir. Caráter é alguém que é constante e estável na sua forma de agir e reagir. Uma outra definição é conjunto de qualidades que distingue uma pessoa ou um povo. Então, são um conjunto de qualidades naquela pessoa que vai me distinguir de qualquer uma outra ou até de um povo. Então, isso é um caráter. Quer dizer que é uma pessoa que ela é constante e sempre estável na sua forma de agir. E melhor ainda, na forma como ela reage. E como é que eu sei que uma pessoa tem um bom ou um mau caráter? Você já falou de alguém que alguém era um mau caráter? Você já falou que alguém, poxa, fulano de tal é uma pessoa de bom caráter? Mas por que você chegou a essa conclusão? Por causa das qualidades. E que nós chamamos de atributos. E são esses atributos, essas qualidades, a minha personalidade,
esse conjunto todo, que são os atributos, que vai dizer se uma pessoa ela é boa ou mau caráter. E nós estamos aqui nessas quinta-feiras conhecendo Deus, conhecendo o nosso Pai. E nós queremos que você tenha convicção no seu espírito que Deus é bom. Que o caráter dele não muda. A pessoa dele não muda. Então, algumas pessoas dizem que Deus mata, que Deus fere, que Deus coloca enfermidade. Um Deus que age dessa forma é um Deus bom? Não. E a palavra diz que nele não há sombra de variação. Quando lá em Gênesis, no princípio de tudo, na criação, você já leu Gênesis capítulo 1 na criação? Quando Deus criava cada uma das coisas, o que é que ele dizia? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E aí quando ele criou o homem, ele disse, e viu Deus que era muito bom. Esse é o nosso Pai. Esse é o Deus vivo, um Deus bom que não muda. E nós estamos aqui nessas quinta-feiras para incentivar você a conhecer mais o seu Pai, a conhecer mais Deus. E aí eu tenho 3 perguntas que eu vou fazer para você, e a minha oração é que você saia daqui convicto, sabendo dessas 3 respostas. Primeira delas é: podemos mesmo conhecer a Deus? O que você acha? Que eu e você, no estado que nós estamos hoje, nós podemos mesmo conhecer a Deus? É a primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? Como podemos conhecer Deus? Como se conhece a Deus? E terceiro, por quê que nós devemos conhecer a Deus? São essas 3 perguntas que eu quero que você anote, e as respostas a gente vai dar na palavra de Deus. A primeira pergunta que eu lhe fiz: nós podemos mesmo conhecer a Deus? Bora abrir a Bíblia? Bora ver o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Vá lá, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Eu vou estar na NVI, na versão, aí você acompanha na versão que você está aí na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim, a palavra do Senhor: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas. Aí você pergunta, que coisas? No capítulo anterior, se você voltar um pouco antes, não precisa, mas eu vou só lhe falar. Aqui Paulo está falando sobre a sabedoria de Deus, a mensagem, o poder de Deus. E aí, quando chega aqui no versículo 10, ele diz: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda, algumas versões falam, examina todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha o versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo. Para quê? Olha só. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus
nos tem dado gratuitamente. Olha o 13. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele, o homem natural, não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Aí o versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Observe bem, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Mas ele, o espiritual, ele próprio não pode ser avaliado por outros. 16. Pois, aqui o apóstolo Paulo cita Isaías, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? E aí ele dá a resposta. Olha aí, o que está escrito? O final do versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Então a pergunta, nós podemos mesmo conhecer a Deus? Diga, sim. Por quê? Porque você é espiritual. Nós aprendemos aqui, Deus é espírito. Nós não podemos conhecer a Deus na nossa mente, nem pelo nosso corpo. Ou seja, não é pelas minhas emoções, não é pelo que eu sinto eu posso tocar que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus pelo Espírito. E nós sabemos que quem é espiritual? Aquele que já nasceu de novo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando o evangelho foi pregado para você, você creu. E ali você confessou Jesus, você nasceu de novo e aí você se tornou um ser espiritual. Eu e você hoje, nós somos espiritual. E por isso nós podemos ter comunhão com Deus. Deus é espírito. E nós só podemos ter comunhão com o nosso Deus pelo Espírito. E glória a Deus, porque aqui a palavra diz que tem um fundamento, tem um porquê do Espírito vir. Que foi a nós, Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala com o nosso Espírito as coisas de Deus. Eu acho interessante que ele faz uma analogia. Quem é que conhece os seus pensamentos? Alguém conhece os seus pensamentos? Não. Só você conhece. Ele fala assim, só o homem pode conhecer os pensamentos dele. E ele fala, quem é que conhece os pensamentos? Porque no Antigo Testamento, os profetas, ele não tinham um entendimento pleno, uma revelação de quem era Deus. Por isso, às vezes, a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê algumas coisas que deixam, se você não tiver revelação de Jesus, você pode ficar, oxe, que Deus é esse? Por quê? Porque eles ainda não tinham a revelação de que era Deus. Mas nós aprendemos que lá no Salmo, olha, vamos lá no Salmo 8, abra aí a sua Bíblia, Salmo 8, capítulo 1. Olha o que o salmista diz aqui. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Aqui o salmista, ele entendeu uma coisa. O nome do Senhor, ele é poderoso. Ele é majestoso. Olha só. E esse nome enche toda a terra. E o louvor que sobe da terra enche os céus. Então toda a terra e céus é preenchido por Deus. E aí lá em Romanos, vá lá em Romanos, olha o que Romanos capítulo 1, versículo 20 diz. Por meio de tudo que Ele, Deus, fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente
seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não temos desculpa. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Nem o homem natural. Quem é o homem natural, Eugênia? É o homem que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia chama eles de homem natural. E nós que já entregamos a nossa vida, somos conhecidos homem espiritual. E a palavra de Deus diz que tanto o homem espiritual como o homem natural podem conhecer a Deus. O homem espiritual, eu e você, conhecemos a Deus pelo Espírito de Deus e pela palavra. E o homem natural, ele conhece a Deus pelas coisas que ele criou. Tudo no mundo, a natureza, os pássaros, o céu, o mar e a humanidade revelam Deus. E por isso nenhum homem tem desculpa de que não conhece a Deus. E eles vão prestar contas diante de Deus. E eu gosto de uma frase que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Verdade. Todos os caminhos vão levar a Deus. Mas só um caminho leva ao Pai. E como é que você vai encontrar Deus? Como juiz, como o próprio Deus ou como Pai? Quem é o caminho que leva ao Pai? Jesus. Porque toda a humanidade vai prestar contas diante de Deus no dia do juízo final. Conhecendo ou não conhecendo, querendo ou não querendo, porque tudo, a própria criação, revela que existe um Criador. Então, sim, nós podemos conhecer Deus. E como nós podemos conhecer Deus? Tem 3 formas de você conhecer a Deus. Primeiro, através da Bíblia, pela palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia é a palavra de Deus? Você sabia que a palavra de Deus e ele são a mesma pessoa? Então você pode conhecer a Deus pela palavra dele, através de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Como assim, Eugênia? Abra aí a sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. Olha o que diz. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. Aqui quem está falando é Jesus. E ele está fazendo uma crítica para os religiosos. As pessoas que detinham o conhecimento da palavra de Deus. E aí Jesus diz: olha, vocês leem, vocês estudam as Escrituras, mas só que vocês não sabem que elas apontam para mim, que elas falam de mim. Toda a palavra de Deus, querido, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Se você lê a Bíblia sem a revelação de Jesus, você se torna um religioso. E religioso não entra no reino de Deus. Porque a religião, ela afasta o homem de Deus. A única pessoa que nos aproxima de Deus é Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. O que Jesus fez aqui na terra? Aonde ele passava? O que acontecia? Você vê Jesus matando alguém? Colocando enfermidade em alguém? Não. Porque Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de várias formas
de muitas maneiras aos nossos antepassados, através dos profetas. Mas nenhum deles tiveram a revelação de Jesus Cristo. E aí o escritor de Hebreus diz: mas nesses últimos dias, Deus nos fala através do seu Filho. Deus disse: eu preciso ir até a terra e falar para o meu povo quem eu sou. O quanto que eu os amo, a ponto de deixar uma glória no céu e se tornar carne, se tornar humano para morrer no meu e no seu lugar. Uma dívida que era contra nós, que foi desde o Éden e Adão, quando Adão entregou o domínio da terra para Satanás. E só um inocente, só o derramamento de sangue poderia tirar esse domínio de Satanás e devolver novamente para o homem. Jesus, o próprio Deus, se fez homem e ele fez isso. Ele morreu no meu e no seu lugar. E hoje todo aquele que está em Cristo é devolvido a ele a autoridade sobre Satanás. Ele não tem mais autoridade. Você sabia que poder é diferente de autoridade? Satanás tem poder, tá? Para aqueles que ainda não sabem que ele já é derrotado. Mas ele não tem mais autoridade. A autoridade ele foi esmagada. Jesus esmagou a autoridade dele, tomou as chaves do inferno e da morte e ele entregou para mim e para você. Se você crê, você vai desfrutar o melhor dessa terra. As chaves do reino de Deus está na minha e na sua mão. Mas como nós vamos abrir as portas que precisam ser abertas, fechar as portas que precisam ser fechadas, se você não sabe quais são as portas que você precisa abrir? Você sabe quais são as promessas de Deus para você? Você sabe qual é o seu propósito aqui na terra? Por que você nasceu? Não foi um acaso. Existe algo dentro de você. Existe um potencial dentro de mim e de você que pode fazer coisas sobrenaturais aqui na terra. Se nós conhecermos o nosso Pai, e aí nós conhecemos através da palavra dele, o que está escrito. Quais são as promessas dele para mim e para você? O que Jesus conquistou na cruz? Ele disse, Mateus 28, eis aí, lhes dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada vos causará dano. Você crê nisso, querido? Quando você lê isso, o seu coração não queima, não arde, não salta de alegria? Por que ainda? Porque nós ainda temos uma mente religiosa. Nós precisamos renovar a mente pelo Espírito Santo de Deus, para desfrutar de tudo aquilo que Jesus já nos deu. Então, nós podemos conhecer o nosso Pai por causa da sua palavra, através da pessoa de Jesus Cristo e através da pessoa do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, quando você nasce de novo, ele habita dentro de você. Então, tudo que você precisa, aqui nós lemos 2 Coríntios 2:10, diz que o Espírito, ele sonda, ele examina os segredos mais íntimos de Deus, para revelar para mim e para você. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, porque ele, se você analisar o capítulo 2, se você chegar em casa e você quiser ler 2 Coríntios capítulo 2, ele está falando, ele cita Isaías, o profeta, porque o profeta Isaías questionava, quem pode conhecer a Deus? O profeta achava que não poderia conhecer a Deus totalmente.
E aí, Paulo, discorrendo na revelação do Espírito Santo, ele disse, mas aquilo que no Antigo Testamento eles não conheciam foi revelado a nós. Porque antes, querido, o Espírito ele só vinha sobre, em momentos específicos. Hoje, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro. Aonde você vai. Não importa o que você faça ou deixe de você. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus é poder, é capacitação. Aquilo que você não pode fazer humanamente falando, que você não tem habilidade, pelo Espírito, eu e você podemos fazer. E aí nós podemos conhecer sim Jesus. E a terceira pergunta, e por que conhecer a Deus? Olha só, tem várias vantagens, vários motivos, porque eu e você devemos conhecer a Deus. Eu vou citar alguns apenas. Anote aí, por quê? Qual a importância do conhecimento de Deus? Por que conhecer Deus? A primeira resposta é, porque é a vontade de Deus que eu e você o conheça. Queridos, quem mais quer que ele seja conhecido é Deus. Porque ele sabe que no momento que você conhecer quem ele é, você vai também se conhecer. Você vai saber qual é o seu propósito. Quanto mais você mergulha, quanto mais você separa tempo para estar a sós no seu lugar secreto, lendo a palavra e dizendo, Espírito Santo, me ajude a entender o que você tem para mim, qual é o teu plano. Então, primeiro tópico, por que é importante conhecer? Porque é a vontade de Deus ser conhecido. Atos, se você for rápido, vamos lá, Atos 14, versículo 17, diz assim, mas nunca eu vou ler aqui, deixa eu mudar a versão, Atos capítulo 14, 17, eu vou ler na NTLH, que ele tem uma linguagem mais fácil de entender, versículo 17, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Olha só, Deus ele se revela, querido. Ele se revela o tempo todo. Por meio das coisas boas que Ele faz. Tudo de bom que acontece na minha e na sua vida vem de Deus. E nós conhecemos Ele por meio das coisas boas. E Ele fala, achei interessante que Ele manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. E é Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. E aí eu lembrei quando Jesus fala, quando ele é tentado ali no deserto, né? E aí Satanás chega para ele e diz, mas tu não é o filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras em pães? E aí o que é que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra da boca de Deus. E aqui ele está dizendo que Deus ele dá um alimento que sacia a nossa fome. E Ele não dá apenas um alimento, Ele dá uma alegria. Ele enche o nosso coração de alegria. Eu não sei se você já experimentou, aqui quando a pastor Adriano ministrou, né, quinta-feira, sobre um dos atributos de Deus, sobre a bondade. E aí ele fala justamente sobre isso. Não basta você conhecer e saber quem é Deus. Ele diz, o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa, querido, experimentar e provar de Deus. Então,
É por isso que é importante conhecer a Deus, porque é a vontade de Deus ser conhecido. Segundo, olha, vamos abrir Jeremias. Jeremias capítulo 9, olha só o que diz. A partir do versículo 23. Jeremias 9, a partir do versículo 23. Abre aí sua Bíblia, diz assim: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Olha o 24, gente. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Você quer que seu pai tenha orgulho de você? Gaste. Eu não falo nem gaste. Invista tempo. Separe tempo para você conhecer o seu pai. Porque quando você conhece seu pai, você vai saber quem você é. Então, é por isso que é importante conhecer a Deus. E a própria palavra de Deus nos incentiva a conhecer. Oséias 6, versículo 3. Você sabe o que está escrito? Vamos lá? Oséias 6, 3 diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhã, ou vem as chuvas da primavera. Algumas versões diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Queridos, tem pessoas que dizem: ah, Deus está em silêncio. Deus não está falando comigo. Será por quê? Você tem buscado tempo estar com Ele? Você tem pego a sua palavra, a sua Bíblia, e você tem lido o que está escrito, um salmo, um provérbio, uma carta, para você conhecer o seu Pai? Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Terceiro, o conhecimento liberta, querido. Olha o que diz João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. Aqui é Jesus falando. Eu vou ler a partir do versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa, queridos? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece Jesus, que é a verdade, essa verdade ela te liberta. Essa libertação é aonde? Diga, na sua mente. Sabe aqueles ensinamentos, aqueles errados, coisas que você aprendeu? Está tudo na sua mente. Como é que você desfaz isso? Pelo conhecimento da verdade. Eu estava vendo um rapaz falando que para você saber que algo é falso, você não precisa conhecer. Por exemplo, para você saber que uma nota de dinheiro é falsa, o que é que você precisa? Você só precisa conhecer a nota verdadeira.
Quando você conhece a nota verdadeira, assim que chegou a nota falsa na sua mão, você sabe. Então você só precisa conhecer a verdade, você só precisa conhecer Cristo. Porque qualquer ensinamento fora de Cristo, você diz, não combina comigo. E aí isso traz libertação. Então esse é o terceiro tópico. Por que é importante? Porque a vontade de Deus, porque a própria palavra de Deus nos incentiva a conhecê-lo e porque o conhecimento de Deus vai trazer libertação. Amém? Então o que nós aprendemos hoje? Que você vai sair daqui sabendo, primeiro, que você pode conhecer o seu pai, que você conhece o seu pai através da Bíblia, da palavra dele, através de Jesus. Então você vai ter que ler os evangelhos, você vai ter que conhecer o que Jesus fez, a obra dele, o que foi que ele conquistou na cruz. Ele morreu só para te levar para o céu, foi isso? Você precisa conhecer. Você precisa saber as promessas de Deus para a sua vida. E terceiro, a importância de conhecer. Por que conhecer? Porque é a vontade de Deus que você conheça. Tem algo da parte dele para você fazer aqui na terra. Existe um chamado dele para mim e para você. E ele já nos capacitou pelo Espírito. Quando nós nos aproximarmos mais dele, por isso que ele deseja que a gente conheça. A palavra, a própria palavra de Deus nos incentiva a conhecê-lo e que o conhecimento vai nos libertar da religiosidade, de coisas que ainda existem na nossa vida, né? De pesos, pecados que estão nos impedindo a correr com mais leveza a carreira de Deus. Amém? Então, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, obrigada porque essa palavra, ela tem o poder de nos libertar. À medida que nós conhecemos, Pai, quem Tu és, a Tua bondade, a Tua majestade, a Tua grandeza, o que Você fez, o Teu amor, o Teu perdão, nós nos tornamos mais parecidos contigo, Pai. E assim nós podemos cumprir o propósito para o qual Você nos criou. Eu oro, Pai, por cada um que está aqui, que eles tenham despertar no seu espírito, na sua mente, o desejo, a fome de te conhecer, Pai. De ser mais parecidos, como está escrito na tua palavra em Efésios 5:1. Sede meus imitadores, como filhos amados. Sedem santos, como eu sou santo. Sim, Pai, nós precisamos de Ti. Obrigada porque nós não estamos sós. Obrigada pelo recurso da Tua palavra. Obrigada pela revelação de Jesus Cristo naquela cruz. Obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te dou graças. Amém.